disponibilidade, pela gentileza, né, que sempre, assim, eu acho que eu tive muita sorte com os meus professores, né, mas de todos eles, não é missa de corpo presente, não. De todos eles, eu tive incríveis, mas de todos eles eu nunca vi uma pessoa, assim, com tanta gentileza, fineza, humanidade, na forma de atender, né, e, assim, o conhecimento, claro, nem se fala, né, então, para mim é uma honra muito grande, por isso que eu estava lhe perturbando desde o ano passado, né, vamos fazer. Que generosidade sua, e Porque, finalmente a gente conseguiu, hein? Pois é, e, assim, para mim é uma honra muito grande mesmo, assim, porque a gente ter a oportunidade, primeiro, de estar se vendo, né, que a pandemia, a gente vê na telinha, mas a gente sempre se fala a parte, né, independente. A gente parou de se encontrar em congresso completamente, né? É verdade. Até o Paulinho, meu marido, estava falando aqui, eita, vai ver o Papa, ó. Acho que a última vez que a gente foi no Congresso de São Diego, faz tanto tempo já, né, isso, mas o tempo passa muito rápido. Mas você continua do mesmo jeito, e aí os meus ex-alunos fazem bem assim, hoje, professora, mas você está do mesmo jeito. Eu falei, tu acha que quem trabalha com toxina vai sofrer? né, Morela? Quem trabalha com toxina, ou vai arrumar um jeito de fazer, ou vai se auto-aplicar. Que é o que eu faço. Que ano que você esteve lá com a gente? Eu tive lá em 2005. Foi 2004, 2005, foi isso mesmo. Nossa, mas faz tudo isso já? Já penso, não é? Parece que foi ontem. Ixi, Maria, como Parece. Foi muito... Na verdade, era meu sonho, né? Era meu sonho estar ali. Eu sempre sonhei com isso. E assim, a gente conseguir realizar, né? Por isso que eu digo que eu sou muito abençoada. Porque a gente está num lugar que a gente sempre quis. E aí ter a sorte de ter um professor como você, realmente... mas fui eu e outros, né, Ana? Mas sempre tem os mais, né? Assim, que são destaques, né? E que a gente admira e que vira uma amizade, vira uma admiração muito grande. Que você ficou bastante tempo na toxina também, né? A gente teve bastante contato. Foi muito exatamente. Com certeza. E assim a gente... E é bom a gente se ver, né? Novamente, sempre um prazer. Quem sabe o ano que vem a gente consegue fazer alguma coisa presencial. Com certeza. Se Deus quiser, né? Nem que eu estava tão otimista, achando que janeiro, fevereiro, a gente já ia começar a fazer alguma coisa aqui, meu Deus. Mas... Agora eu já estou negativista, agora estou pensando, acho que junho do ano que vem. Não, eu acho que antes. Eu acho que até o fim do semestre, até o fim do segundo semestre, a gente vai estar mais liberado. Né, a gente precisa, né? A gente né? A socialidade está ficando... A gente se encontra com as pessoas, a gente fica meio sem saber se fala, se faz um murrinho, se não faz nada, né? Porque a gente sabe, E para quem gosta de se comunicar, eu sofri muito no começo do ambulatório, porque eu gosto demais daquele contato com o paciente, tanto que eu nem fiz telemedicina, não me enquadrei, eu fiz uma consulta. Você não fez? Não fiz, eu não deu para mim, sabe? Eu acho interessante, acho bem bacana, admiro, mas assim, eu não consigo, sabe? Eu fiz de uma senhorinha que tinha 90 e tantos anos no interior, que não queria vir com medo do Covid, já era minha paciente antiga, aí eu fiz, sabe? Mas assim, eu achei estranho aquilo ali. Primeiro que eu tinha que gritar, para poder ela me escutar direito, né? Mas ela não entendia, porque a tecnologia, assim, a gente apanha, imagine uma pessoa de 90 e poucos anos, né? Mas, assim, eu parei um tempo, depois, aí, quando voltou presencial, a gente foi voltando de pouquinho, porque é uma coisa muito da pessoa também, né? Eu gosto do contato, eu gosto muito desse contato. Eu também, 1000 vezes, 1000 vezes eu prefiro ter um contato presencial, mas às vezes não tem jeito. Às vezes não tem, de fato. Agora eu estou planejando para entrar de novo na minha apresentação, você acredita? Só clicar no PowerPoint seu, embaixo, isso, que eu acho que já vai. Aí, beleza. E aí? Se quiser começar, a gente quer esperar mais uns 2 minutos para dar 8h05, ou quer já começar? Tá, perfeito. Pode ser? Só para o pessoal entrando, Neto, como é que o pessoal está entrando? Não, espera um segundo que eu vou pegar uma água.
Fique à vontade. O pessoal está entrando aqui, mas já tem um número até bom já tem umas 20 pessoas. Mas geralmente o pessoal está entrando depois, né? Isso. Laurinha, você está aí, só faltou abrir a câmera, né? Lorela, tô tentando. Oi, boa noite. Porque a gente não se vê, estava achando tempo, né? Verdade, Aninha. Faz um tempão. Mas, e todas as vezes acabam chegando super tarde, eu perdendo as aulas da neuro. Eu digo, não, hoje vai dar certo. Mas é porque a gente a correria é muito grande, às vezes o horário tá pegando trânsito, tudo, quando chega, né? E eu já saio super tarde do PAN, né? Aí fica aquela confusão. É verdade. Muito trabalho, né? Muito trabalho. Muito, Flor, muito. Eu não sei com quem foi que eu estava falando esses dias. Com quem foi, meu Deus? Acho que foi com um paciente. Deixa eu lembrar. Foi com a irmã da Inês. A irmã da Inês foi fazer o exame comigo, né? Eu dizer que... Acho que eu posso falar isso aqui, né? Que a gente está informal, não tem problema não, né? Uhum. Besteira. Eu dizendo que você era faixa preta. Minha filha, isso aí é uma educação terrível que fica. Aí ela chegou e disse, gente, vou entrar também, ó. Ela disse, Lorela, não acredito. Com aquela carinha, eu fiz, mas já são 25 anos, né? Não é? Teria que ser. Aí eu falei para ela, eu disse até onde era o lugar. Aí ela disse, eu vou entrar. Tão engraçado. Foi essa semana passada que a gente falou com você. Tá me lembrando. Eu disse, não acredito, aquela carinha. Não faz isso não. Eu disse, vai não, não faço nada não, só sei. Deus. É só treino. Poxa, deve ser difícil pra caramba. Leva um tempinho para poder a mecânica da coisa se incorporar. Leva um tempinho. Mas o ganho corporal é absurdo. A gente tem que ir procurando, né? As atividades que dá para fazer, porque... Com certeza, com certeza. Tem a ver com o perfil da gente, né, Ana? Eu comecei a fazer Muay Thai, aí depois eu falei, gente, peguei gosto pelo negócio, mas aí, enfim, nunca pensei. Pois é. Forte e os empurrões que eu sou lá, professor, meu marido fala, eu não brinco mais com você. Deus me livre. Porque eu já sou super da paz, mas aí ele fala isso, né? Porque a gente aprende uns golpes, um negocinho. Você ajuda. E fora mas a canalizar a coisa da melhor forma, né? Atividade pesada, né? Professor, já são 8h06. Eu vou lhe apresentar. Bom dia, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, como vai? Tudo bom? Da mesma forma. Então, gente, como eu já tinha falado no começo, né? Para mim é uma honra gigantesca, assim, imensurável, estar aqui nessa noite, porque tem todo um significado científico, um significado emocional também, no sentido da minha questão de admiração, respeito, gratidão, né? Isso são coisas que a gente carrega com a gente o resto da vida, né? Aonde a gente for. E tudo que eu aprendi de distúrbio de movimento, toxina botulínica, foi com esse grande mestre, né? Amigo, uma pessoa de uma gentileza, como eu falei, assim, né? De uma humanidade incrível, né? Com qualquer paciente, sempre disposto a ouvir, e uma competência, assim, que dispensa comentários. Então, é o doutor João Carlos Papaterra, longe, né? Ele é neurologista do grupo do Chupo de Movimento do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, onde eu tive a oportunidade de estar com ele, e eu chamo ele de Papa, e vou deixar eu continuar chamando ele de Papa, porque para mim ele é o Papa, tá? Então, professor, fica à vontade, é um prazer imenso, assim, grande. Então, tá bom, Ana, obrigado pelas suas palavras gentis, generosas. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer você esse convite tão importante, me honrou demais para participar desse curso que você está fazendo com tanto brilho, com tanto sucesso.
E eu queria dizer para você que também foi muito importante, foi um prazer muito grande ter você como nossa célula naquela época. Eu tenho certeza que você absorveu todos os conhecimentos que a gente pôde dar e continua transmitindo esses conhecimentos dos seus novos fellows, dos seus novos companheiros. Bom, o tema, então, é distonias, né? O tema dessa minha apresentação. E o tema, como você sabe, é amplo demais, é impossível esgotar uma aula, tanto que eu vou passar por vários aspectos de distonias, inclusive aspectos clínicos, aspectos de fisiopatologia, alguma coisa de tratamento. Então, não vamos esgotar o assunto, mas vamos passar um pouquinho sobre os conceitos gerais da distonia e principalmente sobre as coisas mais novas que estejam acontecendo. Então, nessa minha apresentação, eu vou me dividir em 4 itens principais. Vamos falar da classificação revisada, que está aí usualmente, tem uma série de vantagens, então ela seja também sujeita a algumas críticas, a gente pode mencionar algumas coisas. Nós vamos falar sobre as principais formas genéticas e não genéticas das distonias, vamos falar um pouco sobre o trabalho dessas distonias, tanto do ponto de vista motor como não motor. Vamos falar sobre a fisiologia, o que se sabe atualmente, o que se espera saber no futuro, e alguma coisa também sobre o tratamento da distonia. Então, só para não perder o hábito, né, lembrar, é sempre interessante lembrar como tudo começou, né, com Hermann Oppenheim, em 1909, um pouco mais de 10 anos, né, 100 anos, que ele descreveu uma enfermidade e ele deu o subtítulo bem sugestivo sobre uma doença de câncer peculiar em crianças e adolescentes. Ele chamou de displasia lordótica progressiva ou distonia muscular eufórica. Ele preferiu esse segundo termo. Entre 1911 e 1976, as distonias perambularam vertebulando entre a neurologia e a psiquiatria, nem se entendia a respeito da sua origem, dos seus mecanismos patológicos. Houve época que era praticamente um consenso de que as doenças eram doenças de ordem de natureza psicotípica e eram mais tratadas de um psiquiatra do que um consultório neurologista. Isso foi mudado definitivamente com o B. Marvin, quando, em 1976, o Stanley processou a sistematização e classificação das distonias, deixando claro que as distonias eram uma condição neurológica orgânica, e isso foi ratificado pela Dystonia Medical Research Foundation em 1974, que definiu a distonia como uma síndrome caracterizada por contrações musculares aceleradas, frequentemente causando movimentos repetitivos ou distorção ou posturas anormais. E é a definição que todos nós conhecemos, nós aprendemos há alguns anos a questão da distonia como uma síndrome. E nessa mesma época, nesse mesmo ano, nesse mesmo estudo, houve uma tentativa de classificação que ficou consagrada com o tempo, que se baseava em 3 critérios principais: a idade de início, dividida em 3 faixas etárias, a distribuição, se generalizada, causa sanitária, distonia racial, e em relação à etiologia, entre primária, entre primárias, secundárias, síndromes de distonia agudos, que eram aquelas formas de distonia onde outras manifestações neurológicas estavam presentes, e distonias associadas a doenças degenerativas.
Essa sensação, ela ficou vigente várias décadas. E foi bastante útil para a gente, para organizar e estruturar melhor o que se mostrava com condições bastante heterogêneas em si. Até que em 2013, já sob auspícios da Provisória Sociais, procedeu a uma revisão dessa classificação, e essa definição revisada já possui algumas nesse exercício. Então, se na primeira vez em 1984 eu fiz uma síndrome, agora a disciplina definida caracterizado por funções musculares típicas ou não independentes, tal movimento, suas normais, e mais referenciada por pensar por suas foram acessadas aos limites. Movimentos de sonhos são tipicamente padronizados, com torções e podem ser tremendas. Presente nas ações. E o segundo importante é frequentemente inicial ou aguardado e associado com a ativação de ouvido. Fenômeno esse se denomina movimento. Então, aqui é nada mais a constatação de a distonia principalmente relacionado à ação, ou seja, trabalho com em grande parte das vezes. Então, a classificação de 2013, ao contrário da classificação anterior, ela divide as soníferas segundo o primeiro eixo, características das crianças, e esse segundo eixo, características das crianças, continua vamos dizer, sofisticação ou refinamento das indústrias da atividade. Esse eixo continua contemplando a distribuição da corpórea e introduz critérios bastante importantes para o padrão que a gente vai falar também admite a existência de outros momentos normais e a existência de outras normalidades. Então, esse é o primeiro eixo para características feministas e o segundo eixo em relação à etiologia. Que vai contemplar a presença ou não de patologia, a presença ou não de alterações genéticas, as ações atípicas e as ações idiopáticas. Esse padrão de antipatia tem redundância, esse padrão de antipatia não parece assim. Não, ele aparece a gente, pode parar, ele para. Está em stop. Coloca no raio. Então, é detalhar um pouquinho mais essa sensação revisada. Nós devemos ali essa melhor sofisticação das discussões cartazes, iniciadas em cartazes, isso é importante do ponto de vista de legislação de diagnóstico, em relação à distribuição corporal ao público. E aí, é uma mudança importante, que é a definição da corporal, tanto de lugar quanto de estrutural. Então, a definição de padrão temporal define as violências estáticas e o padrão temporal define as violências da presença ou não de
persistência ou dela ser específica, dela ser diurna ou dela ser paroxística. Temos aqui agora esse tipo de características associadas, onde a bonita perde várias áreas dos movimentos, então todas tão rasas ou movimentas por outros movimentos. Nós temos as distonias isoladas, apenas e as distonias combinadas podem aparecer miofonias com parasistonias geralmente. E o segundo eixo etiológico que vai completar a presença da patologia, evidência de degeneração ou de organização final, vai comprovar a presença ou não de casos herdados, casos genéticos, seja de modalidade fora, não precisa de validação sexo, e a mesma adquirida. Isso é uma pequena amostra dessas causas que podem levar a distonía adquirida. E, finalmente, as formas idiopáticas podem ser esporádicas. Espera-se que, à medida que passe, essas formas idiopáticas sejam diminuídas, né? Bom, vamos começar então com as formas genéticas das doenças. Antigamente, há um tempo atrás, o sistema que numerava as doenças imunológicas, assim diante, até o 7 de 8, esse sistema acabou se mostrando não prático e foi se tornando cada vez mais confuso com o tempo, porque muitas dessas não trabalhavam uma capacidade genética conhecida e acabavam ficando no vazio sem nenhum significado maior, sem comparação genotípica. Além disso, muitas demonstrações apresentaram seu características onde a distonia não dominada e outras formas dominadas. Na realidade, tem-se que parece ser muito mais fazer muito mais sentido substituir a numeração neurológica pelo gene correspondente. Então, a DY, por exemplo, DY fora né? E codifica assim, a DD16 é a TAP6, a TAP1, a GNAL, a ANA3 e assim por diante. Então, nós temos aqui, nós vamos falar de algumas delas, as suas foi tirado de 2017. Nós temos as distonias isoladas, sendo que alguns exemplos de distonias isoladas nós vamos comentar agora, a distonia do Caim, a TAP1, que parece ser bastante relevante, a GNAL e a ANA3, que são mais relacionadas às distonias segmentares locais de neurônio. E nós temos as distonias combinadas, combinadas ou com parkinsonismo ou com mioclonia. Então, nós temos aqui três formas de distonia combinada, que nós vamos falar um pouquinho mais da distonia passiva, a TP1, a 3, que é a distonia antiga DY12, que é a distonia parkinsonismo de início rápido, e a DYTRK, que é a antiga DY16, que é caracterizada pela forma de distonia, às vezes, com a parkinsonismo. E a distonia que é relacionada ao gene da Y,
pública. Então, nós temos tanto, nós podemos dividir esses genes, essas formas genéticas, em dois tipos também, dois tipos, dominantes e recessivas, ligadas ao sexo. Só que vamos perceber que a maioria delas é dominante, né? E apenas três delas relacionadas ao funcionalismo são recessivas, a DY3 e a TRH. E temos também a ligação X, que é a do Bagger, do parkinsonismo. Das formas de distonia combinada com o parkinsonismo, apenas a distonia sexual é associada. As outras três, curiosamente, são associadas recessivas. Vamos falar um pouquinho das distonias isoladas, que eram chamadas de distonias primárias. Né? Tem muita gente que ainda sem saber da classificação, não da classificação inteira, mas os termos distonia. A gente cresceu na faculdade de medicina, na residência, falando de doenças primárias e secundárias. Né? E é um pouco estranho a gente acreditar dessa terminologia, e isso ainda é possível de algumas situações aqui e ali. Mas nós vamos falar, então, das distonias que nós chamamos hoje de distonias isoladas. São aquelas onde a distonia é o único sintoma motor presente, com exceção do tremor. Qual é a fenomenologia dessas distonias isoladas? Então, os movimentos são lentos e de torção, existem supressão de movimentos rápidos, tremor, por exemplo, e caracteristicamente, no início do quadro, ele sempre começa com uma distonização específica, depois ele corrige com uma distonização, e finalmente com quadros mais graves, com distonia de repouso. Clássico do com os estímulos sensitivos, que são os famosos truques sensitivos, e ele é caracterizado por contrações simultâneas de agonistas e antagonistas, como a boa distonia. Essa é caracterizada. Tem uma característica de distribuição da área bimodal, então, aos 9 anos, aos 95 anos, existe uma relação direta entre menor a idade, maior acometimento dos membros inferiores e mais rápida a evolução. Uma característica importante é que existe uma relação com o sono e com o repouso, e pode haver flutuações. Né? Quanto maior a idade do paciente, maior a intensidade de alteração hepática. Como já mencionei, o tremor pode ser uma alteração que faz parte da fenomenologia da distonia, sem a necessidade da gente esquecer que isso é uma distonia. Das distonias isoladas, nós temos várias formas genéticas já bem definidas. A DYT da toxina, do TAP1, do guinal, da tubulina, e uma distonia um gene mais recentemente, não tão recente assim, foi de 2016, KM22B, parece ser responsável por um número considerável de distonias generalizadas completas na infância. E temos as formas esporádicas focais do adulto, para as quais nós temos ainda pouca informação genética. Vamos falar sobre algumas dessas formas genéticas e não genéticas também rapidamente. Tá? Então, vamos começar com a distonia da toxina A, que é a distonia provavelmente foi a mesma distonia descrita por Oppenheim em 1911, e era chamada de distonia DYT. Ela tem uma frequência estimada de 600 mil, essa frequência ela é bem distintiva, é bem heterogênea, ela é muito prevalente na população askenazi, na Europa Central, ela certamente não é tão prevalente no Brasil, onde outras formas são mais prevalentes do que nessa região da Europa Central. Ela tem uma penetrância baixa, felizmente, 20 a 30%, de modo que nós temos
vários carregadores assintomáticos, né, portadores do gene assintomáticos. E esses portadores devem ser objeto de estudo também. É interessante saber o que um gene não sintomático pode eventualmente contribuir para alterações subclínicas dessa forma de esquizofrenia. A idade de início, ela é, em média, aos 13 anos, ela pode ser mais precoce também. Ela pode se iniciar em um membro, mas geralmente no membro inferior, e ela se generaliza na maior parte das vezes. Curiosamente, ela é focal, né? Ela pode parecer ser focal. Nós temos alguns casos de portadores de DYP1 que permanecem focais ou segmentados. E isso pode acontecer na mesma família. Tá? E é importante salientar que, pela baixa prevalência, 2/3 dos portadores das mutações permanecem assintomáticos. Esse é um caso de uma distonia generalizada, né, que tem uma forma grave de distonia, né, esse paciente foi estudado geneticamente, dizem que ele tem um componente, praticamente todos os segmentos acometidos. O segmento cranial é muito pouco acometido, praticamente não acometido, e esse paciente tem uma posição bastante preservada. Ele melhorou muito depois com o tratamento com o DBS. A segunda forma, que parece ser a forma mais comum no nosso meio, pelos estudos mais recentes de vigilância genética que nós temos feito, a TAP1, que é a antiga DYD6, que é uma distonia tipo misto da adolescência. Ela tem, então, um início um pouquinho mais tardio, que é a YT1, e foi descrita primeiro em famílias anti-menonita. Tem uma mutação nesse gene aqui, né, uma mutação do tipo frame shift, e essa TAP1, essa sigla corresponde a uma proteína, Thanatos proteína, né, Thanatos relacionada à apoptose, e tem uma função em fatores de transcrição. Em estudos convencionais de imagem a gente não encontra nada, mas em alguns métodos de imagem mais sofisticados, como a imagem potencial de difusão, a gente consegue visualizar algumas anormalidades microestruturais. A TAP1, ela se inicia na adolescência e ela é diferente, a evolução dela é diferente da distonia da porcina, né, da TOR1, porque ela tem uma evolução mais variável, né, e ela tem predominantemente acometimento dos sintomas de segmentos craniais. Então, ela pega muito fácil, língua, músculos mastigatórios, blefaroespasmo e nasatria. Ela tem um comprometimento maior em membros superiores do que em membros inferiores, ao contrário do que acontece na DYT1. Aqui é um estudo que foi feito com a participação do nosso grupo, lá no Escolas Clínicas, com a liderança da Patrícia Guiar, e nós estudamos 110 pacientes com distonia que não tinham TOR1A, tá? E foram testados para TAP1. Desses 110 pacientes, 9% das famílias tinham mutações potencialmente patogênicas. Tá? Todos eles com idades abaixo de 25 anos. A região mais acometida eram os membros inferiores. E ao contrário do que acontece na DYT1A, metade dos pacientes tinham distonia e disartria. Tá? Então, é interessante esses dados em relação a TAP1. DYT Guinal, que é a antiga DYT25, também é uma distonia de início mais tardio. Ela é chamada de distonia tipo misto do adulto. E ela tem uma prevalência baixa também, né, de 2%, tem uma variabilidade ética bastante importante, vários tipos de mutação
foram descritos já, né? E ela é relativamente parecida com o que ocorre na DYT-TAP1, só que o início dela é um pouquinho mais tardio, né? E essa mutação do gene guanal, ela está relacionada a uma proteína alfa ativadora relacionada à guanina, envolvida em sinalização de receptores dopaminérgicos D1 e receptores da adenosina. Vocês veem que tanto a DYT1 quanto a guanal, elas estão envolvidas em sinalização e provavelmente modulação de receptores dopaminérgicos, né? Então, vocês veem que a idade de início aqui já é bem mais tardia. A distonia é essencialmente crânio-cervical, também com desartria e distonia, por isso que eu disse que ela lembra um pouco a DY-TAP1, só que com um início um pouquinho mais tardio. Curiosamente, ela tem uma ausência de envolvimento em nervo superior, então é uma distonia bastante curiosa, né? Principalmente crânio-cervical. Também um estudo do mesmo grupo, do qual nós participamos, 91 pacientes negativos, tanto para TAP1 quanto para o gene da toxina, foi encontrada uma mutação em apenas um paciente. Tá? Então, uma distonia rara, pelo menos no nosso meio, e era uma paciente do sexo feminino, com 59 anos de idade, que tinha uma distonia cervical e laríngea desde os 23 anos de idade. Então, é uma causa que nós temos, parece ser bastante rara, pelo menos é o que nós temos observado até então. A DYT-KMT2B, que foi descrita bem recentemente, tanto que ela recebeu a numeração de DYT28, é uma distonia bastante complexa e bastante curiosa também, porque é uma das poucas distonias onde nós encontramos alterações estruturais no globo pálido. Então, existe uma hipointensidade em regiões aqui do globo pálido, coisa que a gente não costuma ver nas distonias isoladas de maneira geral, né? Ela tem o início na infância, inicia-se nos membros inferiores, também tem um envolvimento bulbar, então é uma distonia bastante complexa, com presença de tremor e miotonias, e ela, o gene da KMT2B é um gene envolvido na metilação da histona H3, e isso parece haver, desculpa o erro de digitação, isso parece estar relacionado a uma deficiência em mecanismos de transcrição. Depois eu vou fazer tentar fazer um apanhado geral do que a gente consegue aprender com a identificação dos genes em termos de bases moleculares da distonia. Aqui nós vamos passar relativamente rapidamente aqui, porque são as distonias mais conhecidas, as distonias focais do adulto. Do ponto de vista genético, pouco se conhece ainda a respeito dessas distonias. A gente considera a maioria delas esporádicas, né? Embora alguma coisa já se conheça, pelo menos em algumas delas. Então, nós temos aqui alguns exemplos, né? Nós temos uma distonia cervical, mais fásica do que tônica, uma distonia cervical bem típica, complexa, com rotação da cabeça, ora para a direita, ora para a esquerda, às vezes uma retroflexão da cabeça. E aqui nós temos uma distonia mais tônica, né? Não fásica, mas mais tônica, em rotação da cabeça para a esquerda. Aqui nós temos uma distonia que não se resume a uma distonia cervical, vocês vão ver que aqui no lado seguinte é uma distonia axial, né, com envolvimento importante do tronco.
Esse paciente tem um fluxo sensitivo quando ele põe as mãos atrás da cabeça, há uma certa retificação do pescoço e do tronco. É uma distonia axial bastante intensa. Ela, a rigor, eu não deveria ter colocado ela nesse segmento, porque ela é uma distonia, ela não é uma distonia primária, tá? Mas eu achei interessante mostrar essa distonia para vocês, do ponto de vista fenomenológico. É uma distonia tardia secundária a neurolética. Esse padrão é um padrão bastante característico de distonia secundária a neurolética. Aqui um blefaroespasmo, vocês já estão bastante habituados a ver, só para a gente ilustrar uma distonia focal do adulto, com início na sexta, sétima década de vida. E enquanto vocês veem esse blefaroespasmo, eu mostro aqui um paciente que tem uma distonia tarefa específica, que só aparece quando ele vai escrever, né? É uma câmera do escrivão, tem a desproporção e dificuldade que ele tem quando ele imprime a caneta. Essa paciente do blefaroespasmo, ela tem também uma certa apraxia do olhar. Okay? Bom, eu não vou me estender demais nas distonias focais do adulto, porque é um tema bastante conhecido de vocês, vocês provavelmente têm bastante experiência no ambulatório de vocês. Vamos passar então para as distonias combinadas, que antigamente eram as chamadas distonias cruz. Então, o que são distonias combinadas? São distonias onde o fenômeno motor não se restringe ao fenômeno distônico, né? E nem ao tremor. Tá? Então, elas podem ser combinadas com outras alterações, outros sinais neurológicos, geralmente com parkinsonismo e com mioclonias. Tá? Nós vamos falar rapidamente sobre as 3 formas de distonias com parkinsonismo, né? Como eu mencionei, a maior delas, a distonia de Segawa é a autossômica dominante, as outras 2 são recessivas, e temos também a DYP do Epson sarcoplicano, que era a antiga DYP11, né, que evolui com mioclonia, e aqui interessante, eu vou falar depois, mas a mioclonia é geralmente o sintoma predominante. Então, começando com a distonia da GTP-ciclohidrolase 1, que é a distonia de Segawa, né, descrita por Segawa, que era conhecida, ainda é conhecida como DYP5. Né? Então, ela é uma mutação heterozigótica do gene da GTP-ciclohidrolase, aqui de novo, que regula a síntese de dopamina. Existem inúmeras, dezenas de mutações, tanto mutações non-sense, como missense, como mutações frame shift, todas elas podem levar ao fenótipo da distonia de Segawa. Ela é predominante no sexo feminino, né? E ela é uma mutação heterozigótica, mas quando ela é bialélica, ela produz um fenômeno bem mais grave. Então, o que acontece é que nós temos aí uma deficiência de uma enzima que acaba levando a deficiência de produção de dopamina na fenda sináptica. É diferente do que acontece na doença de Parkinson, onde existe uma degeneração do neurônio dopaminérgico, dos terminais nigrostriatais. Aqui não existe uma degeneração em terminais nigrostriatais, existe apenas uma deficiência na síntese de dopamina. Tá? E essa síntese de dopamina pode ser revertida, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, pela própria natureza do mecanismo, do mecanismo fisiopatológico da distonia de Segawa, a gente tem não só a distonia, como tem parkinsonismo também. Pode haver hiperreflexia, né? Existe como eu já mencionei, uma predominância grande no sexo feminino em relação ao masculino. E
ela é uma distonia relativamente frequente. Em algumas populações, até 5% delas podem apresentar. Das distonias da infância podem ser a distonia de Segala. Então, ela geralmente se inicia com uma alteração da marcha, uma marcha rígida, uma distonia do tronco para trás, né, com bradicinesia, estabilidade postural, espasticidade com hiperreflexia. Uma característica muito importante são as flutuações diurnas, né, uma piora ao longo do dia. E uma característica fundamental e que felizmente ocorre é uma resposta excelente, dramática, a doses baixas de levodopa, né? Existem outros sintomas característicos da distonia de Segala, depois eu vou falar alguma coisa a respeito de sintomas não motores, mas pacientes com distonia de Segala têm alterações do sono, têm síndrome de pernas inquietas, podem apresentar surdez, ansiedade, depressão e transtorno obsessivo e compulsivo. A DYTPRK-RA é digna de menção, porque ela foi descrita com a colaboração fundamental de um grupo brasileiro, né, de Belo Horizonte, e ela foi descrita em 2008, né, com uma distonia generalizada progressiva, também com parkinsonismo. Tá? Embora em alguns casos o parkinsonismo não esteja presente. Ela também tem um padrão autossômico recessivo, como a outra que eu mencionei para vocês, que eu ainda não falei. Né? Só que o parkinsonismo aqui não é responsivo a levodopa. Tá? O parkinsonismo nem é o sintoma principal da DYTPRK-RA. Geralmente ela se comporta como uma distonia generalizada da infância, né, e progressiva. Aí nós temos a distonia mioclonia, que é a outra forma de distonia combinada, e a distonia relacionada ao gene da Epsilon sarcobicane, é uma distonia autossômica dominante, onde, como eu já lembrei para vocês, predominam as mioclonias e não as distonias. Né? Eu acho que eu tenho um vídeo aqui para mostrar para vocês. E ela é responsível ao álcool. Esse é um paciente, espero que no vídeo vocês veem que é um paciente que tem a distonia, mas ele tem mais mioclonia do que distonia. Né? É um caso bem típico de DYT11. A gente não deve mais chamar assim, né? DYT, do Epsilon sarcobicane. Talvez tenha som. Ele ficou doendo, travou tudo, me sentindo falta de ar. Mas você achou que não era assim antes de aplicar? Isso está progredindo? Progrediu de uma hora para outra. Tá. Progrediu. Tá bom, então. Então, esse é um caso de distonia combinada com mioclonia. E eu não podia deixar de colocar esse item, que não está muito presente nas aulas de distonia, que são sintomas não motores da distonia. Tá? A gente já viu que na distonia de Segala existem sintomas não motores bastante consistentes, bastante bem descritos, né? Mas esses sintomas não motores, eles não se restringem à distonia de Segala, da GTP ciclo hidrolase. Né? É interessante, é importante frisar que a distonia não é um transtorno motor puro. Tá? Então, a gente vê frequentemente a presença de dor, de distúrbios do sono, de transtornos psiquiátricos, de fadiga e de comprometimento cognitivo. Aqui, um pouco mais, é um termo um pouco mais nebuloso, controvertido, não existem trabalhos consistentes a respeito. Mas todos nós que trabalhamos com distonia temos oportunidade de ver todo dia a queixa de ouvido dos pacientes, queixa de olho seco, de areia nos olhos em pacientes com blefaroespasmo, queixa de irritação na garganta em pacientes com distonia laríngea,
Pacientes com dor ou desconforto na região cervical, naqueles pacientes com distonia cervical. Então, existem alguns estudos que mostram que a dor está presente em até 75% de pacientes com distonia cervical. Tá? É difícil o paciente que não se queixa de alguma maneira de dor quando apresenta uma distonia cervical de intensidade razoável. Distúrbios do sono. Tá? Metade dos pacientes com blefaroespasmo e distonia cervical apresentam distúrbio do sono. Isso é bastante interessante, porque talvez isso não esteja tão relacionado assim à intensidade dos sintomas, né, e seja uma característica intrínseca da própria distonia. Então, o que já se descreveu? A redução do sono REM, da quantidade de sono REM, não confundir com o distúrbio comportamental do sono REM, tá? Isso não foi descrito, isso é descrito em sinutenopatias, mas o que foi descrito em distonias focais do adulto é uma redução da quantidade de sono REM. Também tem sido descrito uma piora dos movimentos involuntários ao acordar ou próximo do despertar. Tá? Não parece existir correlação dos sintomas de sono com a intensidade dos sintomas, né? Mas parece haver uma correlação com a depressão. Então, e como a depressão tem a ver com distúrbio do sono, então ainda não está muito claro qual é o papel, qual é o verdadeiro significado dos distúrbios do sono nas distonias focais do adulto. Dos distúrbios psiquiátricos, depressão é o mais importante e está presente em mais da metade dos pacientes com distonias focais. Dei uma aula de disfonia outro dia, eu estou com disfonia na cabeça. Mas as distonias focais estão realmente relacionadas à depressão e é bem claro isso. A depressão não parece estar relacionada com a severidade, com a intensidade das distonias. Okay? Ansiedade, fobia social tem sido descrito em alguns casos, principalmente de distonia cervical. E o comprometimento cognitivo tem sido descrito em alguns casos, principalmente de distonia generalizadas, mas esse item aqui é um item que eu gostaria de deixar em aberto, porque não existe nada consistente, não existem provas definitivas de que isso realmente exista, pelo menos não na maioria dos casos de distonias generalizadas. Vou falar um pouquinho sobre fisiopatologia. Tá? Então, nada melhor do que ter um insight sobre fisiopatologia, como falar das alterações morfológicas. Então, as distonias secundárias são sempre um bom início de partida, né? Um bom ponto de partida para a gente tentar adivinhar ou tentar intuir quais seriam as vias neurais envolvidas nas distonias. Então, quando nós encontramos alterações morfológicas, isso aqui, eu estou falando de distonias secundárias, eu não estou falando de distonias primárias. Mas quando nós encontramos anormalidades morfológicas, nós encontramos nessas regiões, núcleos da base, o tálamo, córtex premotor, às vezes tronco cerebral, às vezes nervos periféricos, substância negra, lóbulos cerúleos e núcleos da raiva. Existe, sem dúvida nenhuma, evidências de que mostram que o sistema dopaminérgico tem, pelo menos, algum papel em algumas formas de distonia. Basta a gente ver que existe uma distonia chamada distonia responsiva levodopa, né? Basta a gente lembrar que a distonia existe em associação com algumas formas de parkinsonismo. A gente lembra também que existem distonias tardias, que são distonias secundárias a neuroléticos, e neuroléticos nada mais são do que bloqueadores do sistema dopaminérgico. E nós sabemos também que a toxina A tem uma alta expressão na substância negra paraceticulada. Então, de alguma maneira, o sistema dopaminérgico está envolvido na fisiopatologia das distonias. Essa revisão é uma revisão muito interessante da
do grupo da Marie Vidaé. Ela não é uma revisão já tão recente assim, mas ela é bem abrangente e a gente consegue ter alguns insights bastante interessantes do papel dos núcleos da base, não só dos núcleos da base, mas também do cerebelo na fisiopatologia das distonias. Eu vou passar esse slide, porque ele não está muito claro, ele só mostra todos os locais em que as estruturas podem estar acometidas, desde cutâneo, globo pálido, tálamo, substância negra, cerebelo, né, principalmente pele cerebelar, e de modo que isso vem corroborar uma série de estudos de neuroimagem funcional, onde fica evidente que as lesões elas não ficam restritas aos núcleos da base. As lesões elas podem estar em córtex sensitivo motor, córtex pré-motor, tálamo, cerebelo e também núcleos da base. Então, as lesões, elas são um pouquinho, a localização das lesões são bastante intrigantes, né? Porque, afinal de contas, onde é que o processo de estômago se inicia? Na verdade, né, o novo conceito de distonia em relação à fisiopatologia é um conceito de redes neurais. Então, na verdade, a distonia ela pode se iniciar em vários sítios, né? De todos esses circuitos, nós temos, então, o circuito dos núcleos da base, né? Todo o circuito aqui, córtico estriatal, né? Envolvendo núcleos contínuos, envolvendo córtex cerebelar, núcleos cerebelares, aqui tem núcleos centromedianos do tálamo, de modo que em vários locais, em vários nós, vamos dizer assim, desses circuitos todos, as distonias podem estar se iniciando. Esse é o conceito de rede, o famoso conceito de rede. Além disso, né, todo o conhecimento genético que a gente vem tendo ao longo dos anos, desde a descrição do gene da toxina, né, até a descrição do gene da metilação da histona, o KMT2D, nós temos aqui uma série de indicações de como cada uma dessas mutações pode estar interferindo na gênese das distonias. Então, por exemplo, a mutação da GTP-ciclohidrolase, da tirosina hidroxilase, assim como o BINAL, assim como também da torcina 1A, estão relacionados à síntese e sinalização dopaminérgica. O gene da tubulina, que nós acabamos não falando, era muita coisa, junto com o TOR1A, podem estar associados a alterações no citoesqueleto e no transporte celular. Genes que estão relacionados a canais iônicos, como a ANO3, a TP1A3, também podem nos dar indicações valiosas acerca das bases moleculares desse tipo de distonia. Esses três aqui de baixo estão relacionados às distonias paroxísticas, a gente acabou não falando delas também, para não estender demais. O gene da CYP1 ligado ao zinco, que é o CIS1, junto com a ANO3, estão relacionados a distonias focais de início mais tardio, né? Essa relacionada aos canais iônicos e essa relacionada a controle de transcrição e regulação do ciclo celular, assim como o TAP1 e mutação do gene do KMT2B. Que é bastante complexo, né? Então, existem uma série de alterações que podem ocorrer a nível celular,
a partir de mutações de todos esses genes que já foram devidamente identificados, e, aparentemente, as distonias elas podem se iniciar a partir de alterações moleculares em diferentes níveis do metabolismo celular e, da mesma maneira, em diferentes níveis dos circuitos motores, aqueles a que eu me referi agora há pouco. Bom, só para terminar, algumas palavrinhas sobre o tratamento das distonias. Eu não vou me alongar demais também no tratamento. Nós temos 3 tipos de abordagens terapêuticas, pelo menos do ponto de vista médico, e existem também os fisioterapeutas. Me perdoem que eu acabei não citando, mas eles são importantes igualmente. Então, nós temos o tratamento farmacológico, o tratamento com toxina botulínica e as intervenções cirúrgicas. Com relação ao tratamento farmacológico, a gente sempre lembra, né, que quais são as drogas que geralmente modificam as distonias? São aquelas que interferem nas vias estriatais, principalmente nas vias putaminais, onde nós temos o neurônio médio espinhal, médio espinhoso, né, que é o neurônio GABAérgico, que é o mais importante aqui, que sofre influência da acetilcolina, sofre influência de interneurônios colinérgicos, né, sofre influência fundamental do sistema dopaminérgico nigroestriatal, aqui representado, de modo que não é surpresa que nós temos, então, os 3 grupos de drogas principais, tá? Os 3 grupos de drogas principais, os anticolinérgicos, os dopaminérgicos e os GABAérgicos, né? Eu não vou me deter muito no tratamento farmacológico, porque esse tratamento farmacológico foi muito mais relevante no passado, né, antes do advento da toxina botulínica e antes também dos modernos procedimentos cirúrgicos que nós temos à disposição. De qualquer maneira, nós ainda usamos um suporte farmacológico em vários casos de distonias, tanto focais quanto generalizadas. Agora, qual seria a abordagem inicial? Em primeiro lugar, a gente tem que saber se o paciente tem mesmo distonia, né? Então, só rapidamente, é importante excluir outras formas de alterações da postura que não sejam distonias, como as pseudodistonias e as distonias psicogênicas. Isso parece relativamente óbvio, mas muitas vezes acaba sendo fonte de confusão. Então, é importante lembrar que nós temos aí fatores de confusão mesmo do ponto de vista de fenomenologia. Um segundo ponto que igualmente, talvez até mais importante, é a detecção de tratamentos específicos com etiologias específicas. Por exemplo, é importante que nós identifiquemos as distonias dopa-responsivas, né, a deficiência de dopa-descarboxilase e a deficiência de GLUT1, para que nós possamos tratar especificamente, né, essas distonias. Então, é muito mais eficaz a gente tratar uma distonia dopa-responsiva com levodopa do que com qualquer outro tipo de medicamento que a gente possa ter apenas sintomático, né? O mesmo vale com a deficiência da dopa-descarboxilase, que não responde à levodopa, mas responde à agonista da dopamina, e a deficiência de GLUT1. Além disso, nós temos outras doenças importantes de serem excluídas, como a doença de Wilson, deficiência do transportador de manganês e as várias formas de neurodegeneração com acúmulo de ferro que vão requerer, evidentemente, tratamento específico para cada uma dessas condições. Então, é importante a investigação desses pacientes para que a gente não
tenha esse tipo de esquecimento, né? E como iniciar o tratamento com medicamentos? Vamos supor, então nós excluímos as distonias com etiologia conhecida, nós temos agora que tratar sintomaticamente esses pacientes. De uma maneira geral, resumindo, o que nós temos aqui é que as formas focais e segmentares, elas são tratadas com toxina botulínica e, eventualmente, com suporte de medicação oral. As distonias generalizadas, elas são tratadas inicialmente com medicação oral, com um efeito bastante parcial, né? Muitas vezes um efeito que não nos satisfaz, né? Nem satisfaz o paciente, e a estimulação cerebral profunda, que parece ser bastante eficaz em algumas formas de distonia generalizada. Eu não vou, a aula não é de toxina botulínica, mas eu vou falar rapidamente sobre o que nós temos de toxina botulínica. A ideia aqui não é ensinar as indicações de toxina botulínica, vocês já conhecem tanto ou melhor do que eu. É só aqui para mostrar as várias formas disponíveis de toxina botulínica que nós temos. Aqui essa nós não temos, né? A toxina B, mas nós temos a abutoxina botulínica, que é a Dysport, a incotoxina botulínica, que é o Xelmin, da METS, e a ONA, que é a primeira, que é o Botox da Allergan. A maioria dela... A explicação fisiopatológica é dessa entidade. Obrigado pela pergunta. Eu tenho a impressão que os pacientes com câimbra do escrivão foram um dos que mais sofreram naquelas décadas sombrias antes de 1976, onde tudo parecia de origem psicogênica, né? E algumas estranhezas muito próprias da distonia acabavam contribuindo para isso, né? Afinal de contas, o paciente ele fazia de maneira perfeita qualquer movimento com a mão, mas quando ele ia empunhar a caneta, ele apresentava aquele movimento distônico. Então, isso sempre foi algo de difícil compreensão para os que nos antecederam, que não tinham conhecimento de bioquímica, de genética, de neurofisiologia, principalmente, né? Isso era algo assim que não era muito bem compreendido. Na realidade, a gente entende a distonia hoje, não só as distonias tarefas específicas, mas as distonias de modo geral, como uma síndrome não, como um sintoma de uma ausência de inibição de alguns músculos que não deveriam estar presentes naquele tipo de movimento. Então, parece que, por um mecanismo de neuroplasticidade, acaba havendo um aumento daquela área no córtex sensitivo motor, não que a coisa comece ali, ela até pode começar em núcleos da base ou até no cerebelo, mas o que acontece é que esse mecanismo de ativação de músculos à distância, ou seja, de músculos que não deveriam estar sendo contraídos, como, por exemplo, o músculo antagonista, que devia estar relaxado e não contraído durante o fenômeno distônico, ele tem a ver com a repetição do movimento, né? Então, um indivíduo que nunca escreveu não vai ter câimbra do escrivão, né? O indivíduo que digita, ele tem a câimbra do digitador. O indivíduo que toca violão, ele vai ter, ou pianista, ele vai ter câimbra naqueles grupos musculares onde ele passa horas e horas ativando, né? Ele não ativa só o músculo, né? Ele acaba ativando vias neurais que, de uma forma ou de outra, acabam sendo modificadas, né, por neuroplasticidade. Isso acaba levando a uma falta de inibição dos músculos em volta, tá?
E agora, a pergunta, por que alguns pacientes melhoram? Olha, eu gostaria que os meus melhorassem, eles não têm melhorado. Na minha experiência, a maioria dos pacientes com cãibra, com disfonia tarefa específica, acabam piorando, né? E se eles insistirem em usar o membro contralateral, eles vão acabar desenvolvendo distonia também no membro contralateral. Isso eu tenho, a minha experiência mostra isso, tá? E por outro lado, ao contrário, quando o paciente imobiliza um membro distônico durante um período considerável de tempo, ele consegue melhorar a distonia, pelo menos durante algum tempo. Então, o uso exagerado daquele movimento específico, não do músculo específico, mas daquele movimento específico, é que faz com que o movimento distônico apareça. Peça para um paciente com câimbra de escrivão escrever no quadro negro, com o giz, empunhando o giz de uma outra maneira, ele não vai ter distonia, né? Ele só vai ter distonia quando ele pega a caneta daquele jeito que ele fez durante anos e décadas. Obrigado, professor. Eu tenho só mais uma questão, Ana. A gente, durante muito tempo, achava, por exemplo, que a doença de Parkinson era uma doença exclusivamente do sistema nervoso central. Hoje a gente vê que as neuropatias periféricas se associam à doença de Parkinson de um modo que não é casual e acabam contribuindo para a sintomatologia. Nas distonias, existe algum papel do sistema nervoso periférico na sintomatologia, ou quando existe a alteração, é apenas uma comorbidade, mas que não faz parte do quadro em si? Eu diria que, em alguns casos, a lesão do nervo periférico pode levar à distonia. A gente tem até publicado, alguns anos atrás, casos de distúrbio de movimento que foram desencadeados por mecanismos periféricos, seja uma distonia cervical desencadeada por uma cirurgia de hernia de disco, ou uma distonia de membro superior desencadeada por um trauma na região do antebraço. Então, de alguma maneira, lesões de nervo periférico podem, por via retrógrada, levar a modificações no sistema nervoso central e acabam resultando em uma distonia que muito se parece com as distonias que nós estamos acostumados a ver. Mas são exceções, tá? São exceções. A gente tem aí se não me engano, uns 6 a 8 casos de distonias que foram desencadeadas por lesão periférica. Obrigado, professor. Fernando, como sempre, né, com perguntas sempre super interessantes. Alguém tem mais alguma pergunta, quer fazer algum comentário? Eu queria só, já que a Ana falou, eu queria estender, professor, dizer a razão pela qual eu perguntei isso, não foi só porque na doença de Parkinson a gente vê essa contribuição, mas eu perguntei porque, por exemplo, tem algumas raríssimas formas de epilepsia em que uma lesão periférica pode induzir retrogradamente alterações plásticas na córtex e gerar epileptogênese. Então, me parece que é mais ou menos o mesmo mecanismo de redes neurais que não só em epilepsia nem em distonias, mas na neurologia como um todo, está sendo muito mais importante do que os conceitos de áreas cerebrais específicas. Provavelmente é o mesmo mecanismo. Exatamente. Concordo. Mas dizer mais uma vez que a sua aula foi maravilhosa, eu fiquei realmente muito empolgado. Foi um assunto tão difícil, porque distonia talvez seja o assunto da neurologia mais difícil, pelo menos para mim. É uma coisa de uma complexidade ímpar, realmente. Muito obrigado. Mais alguém queria fazer alguma pergunta? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Tem só algumas saudações no chat. Bom, então, não tendo mais perguntas, Ana, né? Mais uma pergunta. Tem mais uma? Professor, desculpa, porque
uma pessoa do seu nível, a gente não pode deixar de perguntar. Quando a gente tem um paciente, por exemplo, muito sensível a antiemético, eu estou lembrando de um particularmente com a metoclopramida, que fez uma reação aguda de torção, fez uma distonia de torção realmente muito significativa, mas foi só naquele momento que foi reversível. Sim. A gente até ia fazer a medicação, ia fazer anticolinérgica e nem chegamos a fazer. Essas pessoas que têm essa sensibilidade maior a medicações ou neurolépticos ou antieméticos, isso tem alguma implicação no desenvolvimento futuro de alguma forma de distonia ou é uma coisa especificamente ligada a uma iatrogenia medicamentosa? Eu acho que as duas coisas. É evidente que ela é uma iatrogenia, mas o que nós temos visto é que uma exposição única a um neurolético, seja a metoclopramida, no caso, que leve a uma reação distônica aguda, ela pode ser completamente reversível e não deixar nenhum tipo de sequela. Porém, a reexposição, mesmo que seja uma segunda ou uma terceira reexposição, pode levar a um fenômeno distônico permanente. Tá? Nós temos no ambulatório alguns casos. Eu tenho um caso era uma menina de 13 anos que tinha a coreia de Sydenham. Ela foi ao pronto-socorro porque estava com muita coreia. Ela foi prescrito para ela Aldol ou Amplicitil. Isso faz mais de 20 anos que aconteceu. Essa paciente eu só fui conhecer depois. E essa paciente melhorou, ficou boa da sua reação distônica aguda, só que algumas semanas depois ela voltou a ter coreia e teve uma recidiva da coreia, voltou ao pronto-socorro, foi dado de novo neurolético para ela e ela voltou a ter uma reação distônica aguda e nunca mais recuperou. E essa paciente eu sigo até hoje no ambulatório, ela não tem distonia até agora. Distonia retroflexão do pescoço, uma distonia axial do tronco para trás. E por 2 exposições a neurolético. Eu acredito que seja um caso dramático, não seja todo dia que a gente vê isso aí, mas pode acontecer. Obrigado mais uma vez, prometo que eu não vou mais. Acho que fica aí uma mensagem. Teve reação distônica aguda, não toma mais neurolético de jeito nenhum. O próximo pode ser permanente. É muito curioso isso. Obrigado, professor. Obrigado mesmo. Bom, então, acho que ninguém vai ver mais pergunta, né? Querido Papa, né? Muitíssimo obrigada, mais uma vez. Eu que agradeço, querida. Só tenho que agradecer, assim, a Deus a oportunidade de ter lhe conhecido, de ter aprendido tanta coisa, porque tudo que eu sei dessa parte eu devo a você, e eu vou levar isso para o resto da minha vida. Então, eu só peço a Deus que lhe dê muita saúde, muita paz, e é tão bom a gente ver que o tempo passa, mas os verdadeiros sentimentos, eles ficam, independente do tempo que se vê, da distância que se esteja, né? O respeito é muito grande, como sempre foi, tá? Então, muitíssimo obrigada mais uma vez, eu tenho só gratidão mesmo, de todo o coração. Você sabe que eu sempre fui assim, né, espontânea e de dizer as coisas mesmo. Então, assim, para mim é uma satisfação muito grande poder tê-los conosco, para a gente estar sempre aprendendo. Achei que foi fantástico, né, assim, vi coisas, inclusive, que eu estava meio por fora, e eu aprendi novamente, sempre aprendendo, né, sempre aprendendo. Então, é muito bom isso. Muito obrigada, mais uma vez. E obrigada a todos pela participação, né, porque quando a gente vê o tema distonia, aí o povo às vezes fica, meu Deus, eu vou lá, eu não vou, não vou, né? E como foi um tema só distonia mesmo, como o Fernando me falou, né, uma área bem pesada, né, que a gente, junto com a fisiatria, a gente acaba, né, fazendo essa parceria que muito, muito legal aqui na cidade. Então, é realmente um tema que a gente precisa tá vendo, porque se a gente pelo menos souber mais ou menos lembrar que existe, reconhecer alguma coisa, indicar, né, para algum tratamento, já é muita coisa para aquele paciente, né? Então, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Ana.
Foi um prazer, foi uma honra receber o seu convite e desejo muito sucesso nesse curso de vocês, tá bom? E foi muito bom ter todos vocês aí. Obrigado pelas perguntas, Gameleira. Obrigado pelo convite, Ana. Obrigado pela atenção a todos e até uma próxima vez. Obrigado, professor. Obrigado mesmo. Um abraço. Um abraço. Beijo. Obrigada.